falando sobre a medicina mente-corpo, que é essa interação entre o que acontece nos nossos pensamentos, como isso vira comportamento e como isso vira biologia do corpo, nas últimas décadas a gente tem entendido isso melhor e estudado isso melhor. E dentre as técnicas que ajudam a fortalecer essa interação entre a nossa mente e o nosso corpo, a gente tem práticas como a yoga, o tai chi chuan, a meditação, tem uma gama de práticas que fazem esse papel. E basicamente o que a gente tem aprendido cada vez mais é que isso muda a biologia do corpo mesmo, muda o jeito do corpo funcionar. Quando a gente se senta para fazer uma prática de meditação, a gente tem alguns estudos já mostrando hoje que isso muda a expressão dos nossos genes, a epigenética do corpo. Né? É claro que com uma vez que você sentou para meditar, isso não vai acontecer. É uma prática sustentada, prolongada, que você mantém ali ao longo do tempo. Mas a gente vê, por exemplo, que a meditação diminui a expressão de genes relacionados com a inflamação, aumenta a expressão de genes relacionados com a capacidade do nosso corpo de produzir energia, por exemplo, com a capacidade da nossa mitocôndria produzir ATP, que é a moeda, né, do nosso corpo para fazer as coisas. Então, a gente já sabe hoje que essas modificações acontecem. Então, a meditação dentro do cuidado oncológico, ela tem esse papel biológico, mas ela tem também um papel que, para mim, é o papel que eu considero mais fundamental, que é mudar a maneira como a gente percebe as coisas, mudar a relação que a gente tem com a doença, mudar a relação que a gente tem com o sintoma. Muitas vezes o sintoma físico não diminui, por exemplo, a dor. Não necessariamente a intensidade física da dor diminui com a prática da meditação, mas muda a maneira como eu percebo a minha dor. Muda o desconforto emocional que essa dor me traz. E isso traz um ganho de qualidade de vida que é imensurável para quem está passando por um momento extremamente estressante, que é o tratamento oncológico, né? E isso ajuda não só a mudar a biologia do corpo, a mudar a maneira como eu me relaciono com a doença, mas é um apoio para a equipe de saúde. Exatamente. Nós tivemos uma experiência maravilhosa lá no CPL. Na época da pandemia. Essa mulher que entrava de manhã cedinho no Zoom, e aí o pessoal era convidado a participar. A equipe de profissionais de saúde. Foi uma experiência muito boa. Segurou muito a onda do pessoal. Porque nesse momento em que a gente está muito estressado, muito agitado, em que tem uma pressão externa muito grande, fica muito mais difícil a gente ouvir os recados do nosso corpo, né? A gente sintonizar com o que esse sintoma está querendo me dizer. Então, essas práticas mente-corpo são um momento também da gente silenciar o que vem de fora para a gente conseguir perceber o que está acontecendo dentro da gente. E para os profissionais de saúde, eu costumo dizer que é uma questão de ética profissional a gente se cuidar, né? Porque quando você tá bem, você cuida melhor do outro. E para quem tá ali na sua frente, dependendo do seu conhecimento técnico, é muito importante que aquele profissional esteja equilibrado, centrado. Eu vou até adiante. Não é questão do profissional, é questão da pessoa. Quando você está bem, as pessoas ao seu redor estão bem, inclusive na sua casa. Então não é só o paciente, isso é fundamental. O que a gente está falando aqui, Daniel, é a diferença entre meditação e exercício de presença, né? Que a gente confunde muito esses conceitos, porque são conceitos que são muito disseminados na cultura oriental, e quando vieram aqui para a nossa cultura, eles ficaram meio misturados, né? Então uma coisa é a gente sentar para fazer uma prática formal, que é uma prática onde eu vou trazer a minha atenção para um foco, e eu não vou parar de pensar, porque a gente não para de pensar, meditar não é parar de pensar, mas eu trago a minha atenção para um foco, eu percebo que me distraí e volto, eu percebo que me distraí e volto, mas eu tenho a intenção de não ficar muito analisando isso, pensando sobre isso. Isso seria uma técnica formal de meditação. Quanto tempo demora uma técnica dessa? Uma formal, assim, os exercícios que a gente vê hoje publicados na literatura médica, o benefício começa a partir de 12 minutos, mas a maioria dos estudos a gente vê isso com 20 a 40 minutos de prática. Uma técnica formal. Formal. Mas, aí eu vou para o que você me perguntou, a gente tem muitas atividades informais que podem ser feitas no dia a dia, que são esses exercícios de presença, que é a gente parar 1 minuto e observar a respiração, observar os sons do ambiente ao seu redor, que são práticas que eu gosto de dizer que elas funcionam como colchõezinhos para amortecer o estresse do dia a dia, né?
Então, se a gente vai fazendo várias dessas mini práticas ao longo do dia, ao invés da gente fazer um pico de estresse enorme no final do dia e tentar diminuir, não, a gente começou a ficar estressado, faz uma mini prática, o corpo se reorganiza. Começou a ficar estressado de novo, mini prática, o corpo se reorganiza. Então, a gente está dando para o nosso corpo recursos para ele se equilibrar o tempo todo ao longo do dia. Mas mesmo assim estressado, acho que vale a pena, não é? Se você encontrar alguém que não está estressado hoje... Você não está no bambolê e às vezes vale a pena você entrar, acho que preventivamente, entendeu? Desculpe a pergunta, mas o que é uma mini prática, assim, se você puder explicar, porque é tão importante essas mini práticas, porque eu talvez não consiga convencer uma paciente minha a fazer uma prática formal. 15, 20 minutos. Talvez eu não consiga, até porque eu não sei. Então como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Agora essas mini práticas são interessantes. Muito. Por exemplo, uma mini prática pra gente aprender, né? E tentar colocar todo dia. É você parar, fazer uma respiração mais profunda, então uma respiração ampla, enche bem o pulmão de ar, solta o mais devagar que você conseguir e conta 10 respirações assim, de trás pra frente para ficar mais desafiador. 10, 9, 8. Vai dar mais ou menos perto de 1 minuto de prática. E se você fizer isso, você vai ver como muda o seu estado físico, o seu estado emocional. Porque você foca na respiração. Porque não só porque você foca na respiração, mas também porque todo mundo tá um pouco cansado hoje em dia, né? Se a gente for olhar, todo mundo... A queixa que eu mais recebo no meu consultório é isso. Tô cansado, tô com fadiga. Tem alguma coisa errada comigo. E se a gente começa a observar como que a gente respira muito errado. Na verdade, a gente não respira, né? Basicamente é isso, a gente não respira. E para o nosso corpo produzir a energia, que é o ATP, quando eu falo energia, eu não tô falando de nada místico. Não, é ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, biologia básica. É o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, a gente precisa do quê? Fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa. Dentro da nossa mitocôndria entra glicose, entra oxigênio e do conjunto da glicose mais oxigênio a gente produz ATP. Então, para o corpo produzir energia, precisa respirar. Se a gente não está respirando, não produz energia. E aí você para por 1 minuto e respira, seu corpo produz mais energia, diminui o cansaço.